Da paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, vamos dar início a mais um vídeo. Perdoe, irmãos. Esse tempinho complica todo mundo, né? Graças a Deus por ele. Estamos falando sobre a confusão no meio evangélico. E no meio dessas confusões a gente vê uns que acertam, outros que erram. Nesse assunto, o catolicismo romano diz que os apóstolos são irmãos de Jesus, e é disso que nós estamos esclarecendo. E os protestantes dizem que são filhos do casal, José com Maria. E o que nós estamos contestando aqui dentro da Bíblia, quem tem razão? Ninguém tem. Quem tem razão é a Bíblia. E por que ninguém tem razão? Porque se o catolicismo vê que eles estão errados, eles não vão admitir. Se o protestante vê que ele está errado, ele não vai admitir. Ele quer achar que ele está certo. Mas quem está certo é a Bíblia. Então nós estamos mostrando, dentro da palavra de Deus, que a Bíblia não pode ser um alvo de interpretação humana, mas do Espírito. E dentro da interpretação do Espírito é que nós estamos esclarecendo quem realmente são os apóstolos. Então abra comigo aí em Lucas 6 e veja aí o versículo de número 12. Lucas 6, 12 diz assim: Naqueles dias subiu ao monte a fim de orar. Passou a noite em oração a Deus. Quem fez isso? Jesus. Quando já era dia, chamou a si seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles, a quem também deu o nome de apóstolos. Simão, a quem chamou Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, quer dizer zelador, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. Então veja aqui, irmãos, nós temos aqui a identificação dos irmãos de Jesus, que diz a igreja protestante ser filho do casal José com Maria, ser irmãos biológicos de Jesus, como falam os apóstolos, os teólogos, os pregadores desta geração. Mas o que a Bíblia está esclarecendo a respeito de cada um deles, então nós temos que ler a história de cada um deles, buscar o conhecimento para entender de onde eles vieram, quem eram esses apóstolos. Eram mesmo filhos de José com Maria? Quero dizer para você que é impossível. Impossível. A Bíblia não mente. Jesus é o primogênito dos filhos de Maria, sem o José. E, além disso, Jesus não tem um DNA humano. Jesus não pode ter irmãos biológicos. Por quê? Porque Jesus não tem DNA humano. Parentesco por causa de Maria, isso sim. E todos nós sabemos que a história daquela época, o primo era considerado irmão. E todos eles, se você for olhar na história de Pedro, João, Tiago, Filipe, Tomé, eram todos parentes.
Por isso, eles o chamavam de irmão. Mas, biblicamente falando, de quem é que são filhos, quem são os pais desses apóstolos? Vamos ver Pedro e André, de quem que eles são filhos? Abram comigo aí em Mateus 10, para você ver quem é o pai deles, desses dois aí. Mateus 10, diz assim o versículo de número 2. Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Então vejam aqui que Tiago e João, o apóstolo do amor, eram irmãos. E quem era o pai? Zebedeu. Não era José? Não era Maria? Não, não era. Zebedeu e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Agora veja, irmãos. Se Jesus fosse irmãos desses apóstolos, como Tiago, ou melhor, como o cobrador de impostos, que é Mateus, o cobrador de imposto, e Tiago. Como se eles são irmãos de Jesus, Mateus ia ser um cobrador de impostos, para depois vir a ser apóstolos. Eles eram pescadores. Pedro, João, Tiago, nós sabemos que era pescador. E os outros? Qual era a profissão deles? E Jesus fazia o quê? Dentro da família, se os apóstolos fossem filhos de José com Maria, Jesus tinha visto todos nascerem do seu pai, da sua mãe e do seu pai. Mas Jesus nem conhecia eles. Veja que Pedro e André, Jesus não conhecia. Eles eram apóstolos ou discípulos de João Batista. Dá uma olhada aí em João, capítulo de número 1. Veja aí, João 1. O que nos diz a Bíblia? João 1,42. Diz assim, eu vou ler o 41. A primeira coisa que André fez foi chamar a seu irmão Simão e disse-lhes: achamos o Mestre, que quer dizer Cristo, e levou-a Jesus. Olhando Jesus para eles, disse: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Olha, eu sei que teu nome é Simão. Tu és filho de João. E agora? De Jonas. Simão Bar-Jonas. Que quer dizer, e Pedro que quer dizer Cefas. E aqui no versículo de número 36, olha algo importante aqui. Ó. Quando ele viu Jesus, no 35, no dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Veja que Pedro e André eram discípulos de João Batista. E aí, João Batista diz assim: quando ele viu Jesus passar, disse:
eis o Cordeiro de Deus. Os dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram a Jesus. Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, perguntou: que buscais? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Ora, como pode? Eles não sabiam onde Jesus morava, como é que eles eram irmãos? E sendo mais novo do que Jesus, sendo mais moço do que Jesus, porque Jesus é o primogênito, como pode não saber onde Jesus morava? Jesus conhecido, desculpe, conhecido de toda a região, de todo Nazaré, de toda Jerusalém, de todos eles, de todos os judeus. Eles não sabiam onde Jesus morava, se fossem irmãos? Então, irmão, não tem como questionar o assunto. É preciso que quem está certo continue certo e quem está errado se corrija. Então, o protestante tem que se corrigir. Os pastores das assembleias, Paz e Vida, Universal, os apóstolos, precisam se corrigir. Porque quem ensina o que não está na Bíblia como sendo verdade, está ensinando e acrescentando para si pragas que vai cair no Apocalipse. E tirando o direito da árvore da vida. Porque quem acrescenta, acrescenta as pragas. E quem tira, tira o direito da árvore da vida. Então, está tirando a realidade e acrescentando uma mentira, o protestante. Vai acarretar para si mesmo destruição, né, irmãos? Está na hora de ser revisto isso. Aí ele diz aqui, ó. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinha ouvido o que João dissera e havia seguido. A primeira coisa que André fez foi chamar a seu irmão Simão e disse-lhes: achamos o mestre, que quer dizer Cristo. Venha ver, André. Ô Simão, venha ver. Venha, Pedro. Quando Pedro chega, Jesus diz assim, ao versículo 46. Perguntou, ou melhor, o versículo de número 42. E levou a Jesus, olhando Jesus para ele, diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então, Jesus, vendo os dois ali, dois irmãos, filho de quem? De João. E por que eu estou destacando isso aqui? Porque isso aqui é aqueles que eles disse a família de Jesus. Quando Jesus estava sendo pego, ou foi pego, eles levaram a Jesus e diziam para Jesus, os fariseus, os carrascos, tua família está aí fora, quer te ver, para atrapalhar o plano e o projeto de Deus na vida de Jesus, a fim de que Jesus murmurasse ou blasfemasse. Abre comigo aí também Atos dos Apóstolos. Isso aqui, após a ressurreição de Cristo. É o capítulo de número 13 de Atos, ou melhor, o capítulo de número 1 de Atos dos Apóstolos. Abram aí comigo, por favor. Vejam aí o versículo de número 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, que fica perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. Tendo chegado, subiram ao cenáculo, onde permaneciam os presentes. Eram Pedro e Tiago, João e André,
Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Então vejam aqui, faltou aqui o Iscariote, né? Já tinha sido morto. Então vejam aqui, os discípulos permaneciam unidos. Agora vamos ver, você está vendo aqui, ó, Bartolomeu e Mateus e Tiago, o filho de Alfeu. Então, esse Tiago aqui já está descartado como sendo irmão de Jesus biologicamente. Simão Zelote e Judas, filho de Alfeu. Esse Judas, filho de Alfeu, que quer dizer fé. Que o Judas, porque esse Judas aqui, ó, tá, filho de Tiago. Esse Judas aqui, que é o Judas menor, que está dizendo que é filho de Tiago. Que não é verdade. Não Tiago apóstolo. Era filho de Tiago, sim. Mas era o outro Tiago. Não era o Tiago apóstolo. Você vai ter que procurar na história e ver lá que esse Tiago aqui não era Tiago apóstolo. Esse menino aqui não era filho do Tiago apóstolo. Então, olha também aí no capítulo de número 13 de Mateus. Mateus 13, 55. Abram aí, por favor. Vamos escorrer a Bíblia para a gente ter a certeza quem são eles. Então diz aqui, o versículo 33 diz assim: quando Jesus acabou de proferir esta parábola, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se admiravam e diziam: de onde veio a sabedoria, poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Olha aqui, ó. Judas como sendo irmão de Jesus. É o que está dizendo aqui. E Tiago. Agora vamos ver de quem é que Simão, ou melhor, de quem é que Judas, o traidor, é filho. Abram comigo em Judas, ou melhor, em João. Judas nós teremos daqui a pouco. João, capítulo de número 13. João 13. Esse Judas aqui que ele se refere em Mateus é o Judas Iscariote. Veja o versículo de número 26. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Simão zelador, que não é o Simão apóstolo, outro. Era a família, eram os parentes. Percebe, irmão, a confusão que os pregadores fazem e que não tem nenhuma razão para isso? Porque a Bíblia é clara em dizer. A Bíblia está clara em dizer. Abra aí também em Mateus 16. Mateus 16. Para você ficar ciente de tudo que a Bíblia diz,
para não se confundir. Diz assim o versículo 18: E também a ti eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerá sobre ela. Então Pedro continua, Pedro, Simão, Pedro, filho de Jonas. Esse é Simão e André, seu irmão, e seu pai é Jonas. O pai de Tiago é Alfeu, o pai de Judas Iscariote é Simão, o zelador, o curtidor. Então vejam que não tem nenhuma razão, nenhum motivo para dizermos são irmãos biológicos de Jesus. É uma falta de entendimento, não? Ou melhor, uma falta de atenção, né? Eles parecem que fazem de propósito, porque querem polemizar as coisas e não quer voltar atrás naquilo que eles erram. É complicado. João, capítulo de número... abre aí comigo, por favor. Evangelho de São João, capítulo de número 12. Veja o que nos diz a Bíblia aí. João 12, e no versículo de número 21, diz assim: Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia. Eles rogaram, Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Filipe foi dizer a André e Filipe o disseram a Jesus. Jesus respondeu: É chegado a hora em que o Filho do Homem será glorificado. Então vejam aqui. Dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhes perguntaram, ou lhes rogaram: Senhor, gostaríamos de ver a Jesus. Então o pessoal foi ter ele, a Filipe. Falaram: nós queremos conhecer Jesus. De onde era Filipe? De onde é Jesus? Olha aqui, onde ele era, Filipe. Filipe, dirigiram-se, Filipe, que era de Betsaida, que é da Galileia, uma região da Galileia. E Jesus é da onde, irmãos? Nasceu aonde Jesus? Não é Nazaré? Ele já tinha cidade diferente. Será que Maria e José ficavam mudando? Nascia um filho na Betsaida, outro em Nazaré, outro em outro lugar. Eles ficavam mudando para gerar os filhos. Dá para entender o que esses crentes pensam. O que eles querem ensinar? A opinião deles? E os católicos? Está ensinando o quê? Eles acertam quando eles dizem que os apóstolos não é filho de José com Maria. Nenhum são. Isso é fato. Agora erram quando diz que Maria ainda é virgem. Então vejam aqui, mais para frente, vamos dar mais uma olhada aqui mais para frente, para a gente entender melhor o que a Bíblia nos revela. Não podemos ensinar mentira, mas a verdade, porque só a verdade pode libertar, só a verdade pode salvar, e essa verdade está em Cristo Jesus. João 21, abram comigo, por favor. Evangelho de João, capítulo 21, e o versículo de número 1 diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou
novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se a si, e estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Olha aqui, ó. Olha aí o versículo de número 2. Estavam juntos Simão Pedro, que é filho que é irmão de André, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Canaã da Galileia. De onde eles eram? De Canaã, de Canaã da Galileia. Os filhos de Zebedeu. Eram filhos de Zebedeu, queridos. Não tem José nem Maria aqui. Percebe? Por que arruma polêmica e tentar colocar mentiras na Bíblia se ela não tem? Então, é preciso que os crentes revejam essas coisas, revejam os princípios, porque se eles foram chamados para dizer a verdade, é verdade que eles têm que dizer. Não é engano, não é mentira. Abram comigo aí também Mateus capítulo de número Mateus capítulo de número 13. Deixa eu ver mais para frente um pouco. É Marcos, não é Mateus. Marcos capítulo de número 5. Evangelho de São Marcos, capítulo de número 5. Abra aí, por favor, e compartilhe comigo a palavra de Deus. Aqui não tem sábio em si mesmo. Sábio aqui é Jesus de Nazaré, pela graça, pela misericórdia e pelo amor de Cristo, é que nós anunciamos o Evangelho e falamos a palavra de Deus, porque Deus assim nos dá o privilégio. E Cristo é glorificado. Versículo de número 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Por que incomodas o mestre? Porém, Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Olha, Pedro, que era irmão de André, e Tiago e João, que eram irmãos, como você viu, de Zebedeu. Então, queridos, os pais deles está bem claro. Não tem por que misturar as coisas. Então, capítulo 6 agora de Marcos. Dá uma olhada. Também Marcos 6. O versículo de número, Marcos 6, o versículo de número 1. Diz assim: partindo dali, Jesus foi para a sua terra, e os seus discípulos o seguiram. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, admiravam-se, dizendo: de onde ele vem
essas coisas? Ou melhor, de onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhes foi dada? Como se fazem tais maravilhas por sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e José, Judas e Simão, não estão aqui conosco? Então veja que a Bíblia vai repetindo. Mateus fala e Marcos confirma. Lucas fala e João confirma. Para que isso? Para provar dentro da palavra de Deus que não há contradição no assunto. Então não tem contradição, querido. Isso aqui que eu estou lendo, eu li em Mateus. Isso aqui que eu estou lendo, eu li em Lucas. Isso aqui que estou lendo em Marcos. Se eu for para João, eu vou ler lá em João também a mesma coisa. A prova de que eles não são irmãos de Jesus. Agora imagine vocês. Faça só uma análise de tudo. Se Jesus fosse irmãos de Pedro, André, João, Tiago, vamos dizer só do Pedro e do João e do Tiago, que era aquele que estava lá na hora que ele estava para ser crucificado, que deram o nome de sua família, está aí fora. Se Jesus fosse filho de José com Maria, ou melhor, se eles fossem filhos de José com Maria, como eles dizem, como é que Judas ia ter um irmão da idade dele? Era gêmeos? Será que nasceu todos gêmeos? Maria e José tiveram todos seus filhos gêmeos. Será que foi isso? A Bíblia não relata nada disso. Porque a idade não bate. Dá-se a entender aqui pela Bíblia que o Pedro é mais velho do que Jesus. Por quê? Porque quando eles encontram João Batista, ele já era discípulo de João Batista, Simão Pedro e André. E outra coisa, não conhecia Jesus. Foi o profeta João Batista que os apresentou. Eis o Cordeiro de Deus. E eles correm para conhecer. Quando vai conhecer com Jesus, pergunta para Jesus: o senhor mora, Jesus? Jesus falou: vem aqui, vem ver. Passou a noite com Jesus ali, sendo filho do mesmo Pai. Porque Jesus reinou 3 anos e meio seu ministério, aproximadamente. E a sua vida foi de aproximadamente 33 anos, mais ou menos, 33 anos e meio, por aí. Como pode? Vocês não percebem, queridos, que está na hora de vocês fazer uma análise do que vocês estão ensinando? Não dá para ver, apóstolo, o que você está ensinando para o povo? Não dá para o senhor perceber? Eu não vou me aprofundar aqui na história para saber a vida de cada um, de onde eles eram, para achar a idade de cada um deles. Não vou me aproximar, porque não há necessidade. A Bíblia está clara, não são filhos de José com Maria. Agora, o que nos resta saber? Quem são os filhos de José com Maria? Abram comigo em Mateus. Mateus, capítulo de número 1. Vejam aqui o versículo 21. Ela dará à luz um filho, e lhes porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do profeta da parte do Senhor pelo profeta. A virgem conceberá e darás à luz um filho,
e o chamarão pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhes ordenara e recebeu a sua mulher, mas não a conheceu, até que ela deu à luz um filho, e ele lhes pôs o nome de Jesus. Quando Maria chegou para José e falou para José, estou grávida. E José, que era noivo dela, falou, mas como, Maria? Grávida como? Eu não te conheço. Que relacionamento nós tivemos para você estar grávida? E Maria conta toda a história para ele. O que o anjo falou para ela. José, então, para não difamá-la, não querendo difamar, porque era muito honesto e amava Maria, tentou fugir, deixando-a sozinha ir embora. Gabriel chega para José, que é o anjo do Senhor, e diz, José, não deixa a tua mulher. O que vai nascer dela é filho do Espírito. É uma profecia, José. É da palavra. Homem nenhum deitou com Maria. Tu é mulher, o marido de Maria. Ela é a tua mulher. Então, José volta, desperta do sono, volta a ter com Maria. E depois que Maria dá a luz a Jesus, ela então torna-se mulher de José, também no corpo, no sexo, não só no conhecimento, no entendimento, mas também no relacionamento sexual. Então, mostra que José se relacionou com Maria, que Maria teve relações sexuais com seu marido José. A Bíblia não declara quantos filhos Maria teve com José. Se Maria ficou viúva, se Maria teve outro marido, a Bíblia não diz. Se José teve outra mulher, ou se tinha outra mulher antes de Maria, a Bíblia não declara. A Bíblia só declara que os apóstolos não são filhos do casal José e Maria, e que Maria se relacionou sexualmente com seu marido José, mas não diz que ela teve filho. Também não diz que ela não teve. Portanto, eu fico com a declaração. Os apóstolos não são irmãos biológicos de Jesus. Não são filhos de José com Maria, sem medo de errar, biblicamente falando. Tão certo como vive o Senhor Deus, assim está a Bíblia. É fato, é realidade. Os protestantes é que se cuidam por estar tirando a verdade da Bíblia. Tanta teologia. É impressionante, né? Eles aprenderam tanto, estudou tanto, se tornou doutor e sabe tanto o que é da letra. E esse pobre analfabeto que não estudou o que aqui está, sabe, pela graça e misericórdia, as coisas do Espírito, porque vem dele. Amém, queridos? Portanto, católicos, vocês acertam em dizer que os apóstolos não são filhos de José com Maria, mas vocês erram em dizer que Maria não se relacionou sexualmente com José. Amém? Pode provar que Maria e José teve filho? Não. Pode provar que não teve? Também não pode dizer nada. Eu fico com essa hipótese, não o gerou. Talvez Jesus tenha deixado Maria estéril depois que impossibilitada de gerar filho, acredito eu, mas que foi a mulher de José enquanto estavam vivos, isso é fato. Ora comigo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra, pelo teu amor, tua graça, tuas muitas misericórdias. O privilégio que nós temos de falar a tua palavra é muito maravilhoso. Por isso queremos te agradecer por esse privilégio, queremos te dar louvores e adoração e te pedir, usa as nossas vidas em tuas mãos e nos ensina, para que não venhamos ensinar mentira ou engano, mas sim a verdade, pois tu diz, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Longe de mim querer acrescentar, longe de mim querer tirar, pois no dia que o meu coração estiver preparado para fazer isso, eu te peço, fecha a minha boca e não me deixe falar nada a teu respeito. Porque o Senhor não é impuro, o Senhor não mente, o Senhor não fala vaidade nem mentira. O Senhor é justo e verdadeiro, e assim é a tua palavra. Usa as nossas vidas em tuas mãos, Pai. Abençoe esses meus irmãos que estão ouvindo a tua palavra, que vai ver esse vídeo. Dá a eles sabedoria e usa-me sempre em tuas mãos para que eu possa estar falando a tua palavra, como ela está escrita, como ela é. Que tu abençoe os nossos jovens, abençoa a nossa nação, sara a nossa terra. Abençoa e tem misericórdia do enfermo, dos que estão no leito de dor, dos que estão, meu Deus, no campo, socorre, ajuda. Meu Deus e meu Pai, abençoa em nome de Jesus a nossa nação e sara a nossa terra. Nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo. Em nome de Jesus.